neném ou ainda não? A Lê ainda não, tá? Acho que Ainda não. tem algumas 3 semanas aí pela frente pro Heitor pôr a carinha para fora. Nossa, então vou acelerar as atividades dela para o quanto antes a gente fazer as coisas, porque assim ela não precisa entrar naquele período de adaptação por gestação, porque senão para ela vai ser pior, porque ela vai ter que fazer depois prova sozinha. Então é melhor ela fazer tudo agora e fechar o semestre do que ela ficar fazendo adaptação depois. Entendi. Professor, enviei. Pega a mão. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui. Ainda não chegou, mas daqui a pouco eu olho de novo. Meninas, hoje nós vamos falar. Semana passada nós falamos da questão do pré-operatório, né? Agora chegou o e-mail aqui. Chegou, obrigado. E hoje eu tenho que dar continuidade na questão do pós-operatório, tá? E aí, quando nós falamos do pós-operatório, nós temos que entender que ele é composto por 3 fases, ou podemos dizer 3 períodos, tá? Do pós-operatório imediato, que nós chamamos de POI. O período que se inicia após o término do procedimento cirúrgico, e ele vai se estender até 24 horas após o procedimento, tá? Após as 24 horas, ele vai se tornar um paciente pós-operatório imediato. E após as 24 horas iniciais, até 7 dias, então passa as 24 horas, aliás, do momento do término da cirurgia até 24 horas depois, ele é um POI, um pós-operatório imediato. Das 24 horas até 7 dias depois, ele é um pós-operatório imediato. E aí, depois dos 7 dias, ele vai se tornar um pós-operatório tardio, certo? Após os 7 dias de recebimento de alta hospitalar, ele vai compreender de assistência e cuidados realizados também em domicílio. Então, esse paciente, mesmo que ele tenha alta, os cuidados dele devem permanecer, o repouso, o cuidado com curativo, se tiver dreno, manter esse dreno com cuidado, para depois, na volta na consulta com o médico, para fazer sacar esse dreno, se possível. Isso acontece muito também com os pacientes que fazem cirurgia de uro e faz colocação de duplo J. E aí, quando ele está lá, ele faz a implosão da pedra, o duplo J fica entre o ureter, aí ele fica uma ponta dentro da bexiga e a outra ponta no final do ureter. E deixa o caminho aberto para, se possível, tiver mais pedras, passar e conseguir fazer a eliminação, né? Então, ele faz a retirada desse duplo J posteriormente, 15 a 30 dias depois do procedimento cirúrgico dele, tá? E esse paciente, quando ele vai embora, é importante que as orientações médicas e as orientações de enfermagem, elas sejam claras e objetivas para o paciente, tá? Sempre lembrar que assistência prestada no pós-operatório imediato, começa lá dentro do centro cirúrgico, na sala de recuperação pós-anestésica, a assistência de enfermagem, ela deve atribuir cuidados intensivos, visar a avaliação integral do paciente, o tratamento das possíveis complicações que ele possa vir a apresentar no pós-operatório e a prevenção para as possíveis intercorrências que ele possa apresentar também neste momento. Neste período do pós-operatório imediato, tem que se aplicar o SAEP, realizar ele conforme os protocolos da instituição e manter lá tanto o pré, o transoperatório ou intraoperatório e o pós-operatório, assim que ele for de alta, todo esse momento do SAEP tem que ser encaminhado junto com o prontuário dele. Em alguns casos, o SAEP é feito no computador, e aí o computador, a pessoa que for acessar o prontuário do paciente vai ver tudo o que aconteceu antes, durante e pós a cirurgia deste paciente, tá? O período pós-operatório imediato, então ele vai se iniciar no momento que esse paciente é admitido na sala de recuperação anestésica. O objetivo do pós-operatório imediato, sem dúvida nenhuma, é a segurança do paciente e a recuperação
pós-anestésica dele, seja anestesia geral, seja uma anestesia regional. Então, o paciente ele tem que ficar lá minimamente 2 horas para que ele volte às suas atividades, à sua cognição adequada, os movimentos metabólicos adequados do seu corpo, tá? Através também disso, é possível você fazer prevenção e detectar possíveis complicações que ele possa vir a apresentar na sala de recuperação também, tá? Algumas situações clínicas é muito comum também acontecer durante o intraoperatório deste paciente ou também no pós-operatório, como taquicardia, hipertensão, hipotermia, todos esses fatores podem acontecer tanto no intra como no pós-operatório, tá? Então, a assistência de enfermagem neste momento, ela tem que ser uma assistência de enfermagem precisa, uma assistência de enfermagem onde esteja pautada em conhecimento técnico científico, reconhecer rapidamente sinais de anomalias que o paciente estar apresentando, conhecer o histórico desse paciente, do pré dele, saber o que aconteceu durante o transoperatório dele, e dessa forma vocês vão conseguir, enquanto enfermeiros, assegurar a qualidade e reduzir reduzir eventos adversos que pode acontecer ali com ele no momento que você estiver cuidando dele na recuperação anestésica, tá? É importante também, quando você admitir esse paciente, que você faça uma avaliação deste paciente, das condições que ele chegou, se ele está dispneico, se ele está desaturando, forneça o oxigênio adequado, posicione ele adequadamente nessa maca, monitorização é necessário, imprescindível, é necessário também que os catéteres e sondas estejam livres de obstrução, deixar ele de uma forma onde as coisas aconteçam para a melhora deste paciente o quanto antes, tá? Então, alguma falta de atenção neste momento, você pode provocar um evento adverso para esse paciente na recuperação anestésica. Os diagnósticos de enfermagem também vai constituir através de uma ferramenta que pode determinar as principais intervenções realizadas. Então, o SAEP é uma ferramenta que garante isso, onde vai instrumentalizar tudo que você está aplicando neste paciente, tá? Como a implantação do planejamento de assistência, a avaliação da necessidade de alguma adequação na assistência que está sendo prestada, a identificação de algum problema que o paciente possa vir apresentar, e lembrar também que todas as pessoas, independente do setor que ela está, dentro do centro cirúrgico, seja na sala, no pré-operatório ou no pós-operatório, é necessário identificar possíveis falhas e começar a fazer um programa de educação permanente aos colaboradores, onde visa a melhora deste paciente cada vez mais, tá? Agora nós vamos falar especificamente da admissão deste paciente, tá? Então, o que acontece na admissão do paciente no pós-anestésico, na sala de recuperação pós-anestésica, a SRPA, tá? O paciente que é encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica, o circulante da sala e anestesista responsável pelo ato anestésico deste paciente, eles devem passar para o pessoal que está na sala de recuperação anestésica as informações e as intercorrências que houve no transoperatório desse paciente. Então, o profissional que está na sala de recuperação anestésica, ele tem que pegar o plantão e entender o que aconteceu, fazer a admissão adequada deste paciente, realizar o posicionamento de uma forma confortável para esse paciente, se necessário, promover o aquecimento deste paciente no leito. Muitas recuperações anestésicas dispõem de aquecedores, tá? E aí, se possível, coloco lá o aquecedor se ele estiver apresentando hipotermia. Monitorização, a permeabilidade dos acessos venosos, dos drenos e sondas e catéteres, sempre manter eles abertos, nunca esquecer
desses catéteres fechados, para não acontecer um globo vesicular, um bexigoma, como é muito conhecido e muito falado, tá? Evitar esses tipos de complicações. Os cuidados também da enfermagem neste pós-operatório imediato, ele vai ter início com a avaliação de consciência, sendo avaliado também os sinais vitais deste paciente. São comparados também os resultados apresentados no pré-operatório dele, e em seguida é necessário também fazer a avaliação do padrão respiratório, onde vai observar a expansibilidade desse tórax, além da profundidade respiratória desse paciente. Isso também é necessário acompanhar a observação da oximetria de pulso deste paciente, a saturação tem que estar com um nível de oxigênio adequado, tá? E verificar o que ele está apresentando. Dessa forma, você consegue também avaliar a frequência cardíaca e o ritmo de pulso. O cardioscópio também é necessário nas unidades de sala de recuperação anestésica, pós-anestésica. É necessário monitores multiparâmetros na recuperação anestésica, isso para avaliação contínua da evolução deste paciente, a estabilidade de sinais vitais, a continuidade da admissão do paciente na assistência no pós-operatório dele. Isso também é importante que ele identifique a temperatura do paciente axilar, a presença de dor e o estado psicológico e emocional do paciente também deve ser avaliado neste processo, tá? Outra função que deve ser bem avaliada também no momento da admissão do paciente é a mobilidade dos membros inferiores, principalmente os pacientes que são submetidos a bloqueio espinhal ou peridural. O paciente recebeu uma RAC, você tem que se atentar se ele está recuperando os movimentos. Isso vai acontecer 1h30, 2 horas após o procedimento dele cirúrgico, tá? Se isso não está acontecendo, é importante comunicar o o anestesista, para fazer uma reavaliação deste paciente, tá? Dúvidas, pessoal? Não. Não? Não. Agora, vocês também têm que entender que, enquanto enfermeiros lá da recuperação anestésica, vocês vão precisar fazer a avaliação contínua de todos os parâmetros do paciente. Isso vai acontecer através do índice por Aldrade-Kolick, tá? Essa escala ela foi criada em 1970, em que tais parâmetros recebem uma pontuação de 0 a 2, com a finalidade de fazer com a finalidade de sistematizar e a observação de forma objetiva, conforme demonstrado conforme que eu vou demonstrar para vocês agora, desculpe. O índice de recuperação pós-anestésica Aldrich-Kolick, ela vai fazer algumas avaliações, como atividade, respiração, circulação, consciência e coloração. E aí, através do que eu for avaliando no paciente, eu vou pontuá-los. Alguns hospitais têm um negócio chamado coletor, que você passa lá um coletor na pulseira do paciente, da identificação dele, e ele vai perguntando como que está a atividade dele. Aí você tem lá uma pontuação de 2 a 4, de 1 a 2 ou de 0 a 0. Por exemplo, a atividade eu vou avaliar apto a mover extremidades, eu coloco 2 ou eu vou colocar 4. Se for 2, é porque ele não está mexendo nada. Se for 4, é porque ele está mexendo. Apto a mover extremidades, aí eu vou colocar 2 ou eu vou colocar 1. Apto a mover extremidades, 0. Desculpa, gente, eu falei coisa errada aqui. Quando o paciente apresentar apto a mover extremidades, vocês vão colocar 4. Quando ele apresentar razoavelmente, você pode colocar 2. E se ele não estiver apto a mexer nada, você coloca 0. Na respiração, vai estar lá assim, apto a respirar profundo e tossir,
você vai colocar 2. Se ele apresentar uma dispneia de respiração limitada, você coloca 1. E se ele estiver apresentando uma apneia, você vai colocar 0. Outra coisa, circulação. Quando vai avaliar a circulação, a pressão arterial desse paciente é maior, é mais 20% do valor pré-anestésico, você vai ter que calcular lá a pressão deste paciente, com mais 20%. A PA dele mais 25% no valor pré-anestésico, aí você vai calcular também. Como que é isso? Quando ele foi admitido no pré-anestésico dele, ele tinha uma pressão X. E aí, quando ele foi para a recuperação anestésica, ele estava com uma pressão muito baixa. Então, você vai pegar a pressão dele, atual, e acrescentar mais 50% do valor pré-anestésico. Então, quando você coloca mais 50% do valor que você tem, você vai ver se chega próximo do que ele apresentava quando ele foi admitido no centro cirúrgico. Então, você vai fazer essa comparação. E, no caso da consciência, você vai colocar 2 se ele estiver totalmente desperto, 1 para ele se ele estiver desperto só quando chamá-lo, e 0 quando ele não responder a estímulos verbais. E, por último, nós vamos fazer a observação da coloração. A coloração róseo, que ele já está bem coradinho, 2. Se ele está pálido, está ictérico, mármoreo, número 1, que ele vai estar bem apático neste momento. Logo quando ele volta da sala, ele está bem apático, às vezes até com cianose de extremidades dos lábios. E se ele tiver uma cianose importante, ou quase toda importante, em extremidades, em lábios, você coloca 0. Então, conforme vai fazendo a pontuação, o médico, quando ele passa para reavaliar esse paciente, ele vai observar como que você classificou ele na escala de Aldrich-Krolik. E aí, ele pode ou não ter uma alta da recuperação anestésica, tá? Dentro dessas atividades que nós, enfermeiros, desenvolvemos na assistência, esses diferentes scores que apresentamos aqui nessa avaliação desse índice de anestesia Aldrich-Krolik, o cálculo e a soma de valores atribuídos às condições clínicas observadas, assim como eu estou dizendo na escala de Aldrich-Krolik, esse score, ele geralmente vai sempre ser utilizado lá na sala de recuperação anestésica, porém, a avaliação dos parâmetros, o objetivo, os objetivos integrais desse paciente deve ser levado em conta sempre, tá? Através dessa pontuação que eu citei agora, é demonstrado onde a indicação de 0, condições de maior gravidade, quando eu classifico ele com 1, isso quer dizer que são condições onde clínicas e fisiologicamente estão indeterminadas ou intermediárias, tá? Porque esse paciente ainda está no processo de recuperação com possível melhora dele. E aí, eu também tenho que pensar no caso de um paciente que está bem com a classificação 2, que esse paciente ele já apresenta uma melhora significativa e ele vai poder ter alta da recuperação anestésica, tá? Espera só um minutinho, gente. Olha, eu vou te falar que essa cidade que eu trabalho é só por Deus, viu? Outra coisa também que é importante, todas as vezes que você estiver fazendo a avaliação do paciente, essa avaliação da escala de Aldrich-Krolik, é importante que seja registrada, tá? Na grande maioria, os hospitais hoje dispõem de prontuário eletrônico, então essa escala
ela está de uma forma atribuída ao sistema muito boa e muito fácil. Então, o enfermeiro, a única preocupação que ele vai ter neste momento dessa escala é fazer com que a evolução dele seja boa. Então, ele faz uma evolução inicial, um relatório dizendo como esse paciente chegou. Depois, num outro momento, lá 1 hora depois de recuperação anestésica, um outro relatório dizendo como esse paciente está. E no momento da alta desse paciente, relatando como esse paciente se apresenta na saída. É importante, pelo menos, ter 3 momentos diferentes para evidenciar que esse paciente apresenta condições para poder seguir de recuperação lá na clínica e demonstrar condições onde ele consiga manter o seu nível pressórico, sua estabilização hemodinâmica adequada na enfermaria. Até mesmo porque na recuperação anestésica você tem um anestesista que está muito próximo e todos nós que estamos próximos do paciente avaliando e cuidando dele. Agora, quando ele vai para a clínica, ele vai para o quarto, a enfermagem não está tão próxima dele e se ele tiver alguma eventualidade de estiver sozinho, vai demorar um tempo para se perceber que aconteceu alguma coisa ali, tá? Então, é importante, o SAEP, neste momento, ele é muito usado na recuperação deste paciente e é bom evidenciar tudo o que acontece, não deixe passar nada. O paciente espirrou, coloque lá no seu relatório que o paciente apresentou um espirro, uma tosse, qualquer coisa, qualquer alteração, até mesmo porque o SAEP é o nosso respaldo frente à assistência que estamos prestando para esse paciente. Perfeito? Depois disso, é importante nós se atentarmos às condições dos catéteres e drenos e sondas. Isso é um grande problema, porque na grande maioria o paciente ele sai com um dreno, sai com uma sonda, e esses drenos eles têm que ser quantificados, os seus débitos. Então, antes desse paciente, por exemplo, ter alta da recuperação anestésica, o certo é fazer desprezar todos os drenos, deixar tudo arrumado, notificar lá, quantificar no relatório, dizendo que foi desprezado tanto da sonda vesical, que o dreno de tórax, por exemplo, se apresenta oscilante. No caso do dreno de tórax, só vai trocar o selo da água dele no dia seguinte, 24 horas depois, mas ele pode estar com uma bolsa de Caraia, com dreno de Penrose, um dreno tubular, e essa bolsinha está cheia, então é importante esvaziá-la, quantificar tudo que ele demonstrou na sua saída, limpar, fechar e encaminhar o paciente com os drenos todos zerados, tá? Isso também é importante por exemplo, o paciente que está na recuperação, na UTI, e na passagem de plantão é necessário que você despreze tudo para fazer o fechamento do balanço hídrico. Na recuperação anestésica é a mesma coisa. O paciente ele tem que ser desprezado todos os seus drenos quando possível, verificar as questões de curativo, se esse curativo estiver babando, fazer um curativo secundário lá. Se o cirurgião dele estiver lá, melhor ainda, porque ele pode ir lá avaliar e pode ser que ele refaça o curativo. Mas o certo do curativo cirúrgico é só refazer 24 horas após o momento cirúrgico dele, tá? Então, na assistência de enfermagem pós-operatória, além de observar o funcionamento adequado de todos os sistemas de funções fisiológicas, é importante também considerar a existência de dispositivos utilizados para a manutenção e prevenção das funções fisiológicas e vitais deste paciente. Então, tudo que está introduzido nele, tá? Durante o ato cirúrgico, com algumas finalidades específicas. Para vocês entenderem melhor, ter uma compreensão melhor, o conceito de drenos, catéteres e sondas tem a finalidade sua de alguma utilização. Por algum motivo foi instalado no paciente e por este motivo é melhor ser quantificado e demonstrar até onde se faz necessário manter o dreno ou não, tá?
uma grande observação que deve acontecer também na recuperação anestésica é a questão do abdômen, ver se o abdômen deste paciente ele fica distendido, a bexiga deste paciente, porque se ele estiver sem sonda vesical, por exemplo, um paciente que está, como que eu posso dizer, uma raquianestesia, foi uma cirurgia de, vamos dizer, uma hemorroida. E aí fez hack nesse paciente, esse paciente está retendo urina, aí cria aquele globo vesicular. Você percebe aquele bexigoma no paciente. Aí, nesse caso, é importante comunicar ao anestesista, ele prescreve a sonda de alívio, e aí você vai lá e passa essa sonda de alívio e quantifica quanto que teve de débito deste catéter. Então, é importante, essas observações que o paciente pode vir a apresentar na recuperação anestésica, tá? Isso também pode levar a um grande prejuízo no resultado esperado também do ato cirúrgico, as questões do curativo também. Observar cuidadosamente para ver se ele não está babando, se ele não está secretivo, se não está tendo uma hemorragia, tudo isso deve ser observado, tá? A questão dos drenos, que são artigos introduzidos na ferida ou na cavidade abdominal, torácica do paciente, então vai ter a possibilidade ou vai possibilitar a saída de fluidos ou ar para evitar acúmulos de espaços potenciais dentro deste paciente. E aí, dessa forma, você consegue drenar as coleções e secreções como hematomas, pus, seromas, em outras regiões nas quais não há possibilidade de exposição e limpeza. Então, o médico fez uma limpeza na cavidade abdominal desse paciente, ficou resíduo de líquido. Ele mantém um dreno tubular ou um dreno de Penrose neste paciente e vai eliminar tudo aquilo que não pertence ao paciente através do dreno, tá? Lembrar também que os catéteres e sondas, eles são geralmente materiais tubulares, são tubos, tá? Diferente dos materiais que possuem alguns calibres, vamos dizer assim, então eles têm a finalidade de fazer a retirada de líquidos, a drenagem desses líquidos que ficou lá dentro do abdômen ou dentro da cavidade que foi realizado o procedimento cirúrgico. Isso ainda pode acontecer uma dilatação ou até mesmo uma desobstrução de algum órgão oco ou tubular também, tá? E aí, por fim, vocês fizeram todo esse achado, é importante também se atentar às questões do acesso venoso. O catéter intravenoso, ele deve ser um catéter que foi puncionado no ato cirúrgico desse paciente, geralmente é um catéter de calibre grande, paciente na recuperação anestésica, pode ser que ele perca muito volume, e aí, aliás, ele perdeu muito volume no ato cirúrgico, e na recuperação anestésica, muitas vezes ele vai fazer a sua reposição de líquidos, ou dependendo se o paciente estiver grave, ou talvez na cirurgia dele foi necessário usar concentrado de hemácias e não deu tempo para correr durante o ato cirúrgico, você vai continuar fazendo esse procedimento na recuperação anestésica, tá? Agora, pensando nas sondas nasogástricas, nasointeral, existe duas diferenças, que é composto um de borracha e outro de polietileno. Então, borracha ou silicone, né, mas na grande maioria vai ser um plástico enrijecido, ele vai passar por dentro da narina do paciente e chegar até o estômago para fazer a sua drenagem. E no caso da sonda nasointeral, ela vai migrar um pouco mais à frente para poder receber, aliás, administrar a alimentação para esse paciente posteriormente o ato cirúrgico e quando liberado por prescrição médica, tá? E o que mais que eu posso dizer para vocês as questões de dreno? Os tipos de drenos, eu vou ter tipos de drenos como o CARE, o dreno de Penrose, catéteres urinários e vesicais, que é a sonda vesical, são os mais comuns utilizados no paciente, tá? Além disso, eu posso ter o dreno de tórax também introduzindo, dreno de mediastino,
Então, é muito comum um paciente cirúrgico cardíaco sair com um dreno de tórax e um dreno de mediastina, bem no centro do seu tórax, aliás, abaixo do apêndice tifoide tem um dreno ali de mediastino, tá? Inserido neste paciente. E, por fim, nós devemos se atentar aos cuidados com a incisão cirúrgica. A incisão cirúrgica é algo que deve-se tomar cuidado por conta da infecção hospitalar, a questão da abertura, da abordagem e o acesso que tem ali para o órgão ou segmentos da parte do corpo desse paciente. Então, a ferida operatória ou incisão cutânea intencional, ela deve estar com uma pele sem índices de infecção ao redor, uma borda limpa. Geralmente essas feridas elas são profundas, então para chegar no órgão foi necessário passar por 3 camadas até conseguir chegar lá na cavidade ou nas estruturas dos órgãos que teriam que ser revisados, tá? E todas essas camadas de tecido do paciente foram cortadas e posteriormente elas foram suturadas, tá? E aí o que vai acontecer? Essa cicatrização é um processo demorado, não é um processo rápido, tá? Dependendo do caso, o paciente vai demorar uns 15 dias para se recuperar dessa incisão cirúrgica. Geralmente, com 7 dias, a indicação já de tirar os pontos, mas muitas das vezes o paciente pode apresentar uma complicação na sua ferida ou na sua cicatrização. E aí, geralmente, essas feridas, o certo, as feridas operatórias serem consideradas limpas. No entanto, quando apresenta sinais de processo infeccioso, são dominadas como feridas infectadas, tá? E são classificadas também como feridas sendo limpas ou infectadas, ou ferida operatória infectada apresentando um vermelhidão ao redor, um edema, as suas bordas elas ficam mais enrijecidas, ocorrendo febre também no paciente, o paciente apresenta já febre ali na recuperação anestésica. Alguns casos pode apresentar secreção purulenta, pode também fazer alguma alteração de sinais e sintomas, e o quadro clínico desse paciente vai requerer uma intervenção de urgência se isso estiver acontecendo. Possivelmente, se esse paciente estiver apresentando isso logo após o seu ato cirúrgico, pode ser que aconteça uma reop, onde é necessário reoperar o paciente, tá? Se a ferida operatória também estiver apresentando sangramento, é importante que isso fique evidenciado nos seus relatórios, tá? A intercorrência, você tem que observar adequadamente, comunicar ao médico, mostrar para o médico que esse paciente está apresentando lá um sangramento e, possivelmente, se ele está apresentando um sangramento, pode acontecer uma descência, uma ruptura desses pontos, as bordas da ferida podem ficar totalmente expostas, isso pode causar uma evisceração, uma exteriorização das vísceras, tá? E aí, o nível de infecção pode aumentar ou adquirir uma infecção ali, e se não tratado imediato, se pacientes se não fizeram um lavado ali dessa ferida operatória o quanto antes, pode levar esse paciente a uma sepsemia. Então, isso é algo muito sério. O paciente que está na recuperação anestésica, ele tem que ser muito bem assistido, muito bem acompanhado, justamente para ele não apresentar esse tipo de intercorrências. Lembrar também que os pacientes com diabetes, hipertensão, doenças vasculares e outras, deve-se ter um cuidado redobrado nestes casos. No caso de crianças muito pequenas e idosos também apresentarem maiores riscos dentro do centro cirúrgico. O processo de retardação pode acontecer, tá? E o sistema imunológico, tanto da criança como do idoso, vai funcionar de uma forma muito
é ineficaz muitas vezes, tá? E a regeneração das fibras, a formação de colágeno nos idosos é algo também que demora um pouco, tá? Então, ficar atento a todos esses conceitos. E também as possíveis complicações que esse paciente pode vir a apresentar na recuperação anestésica. Quando a gente pensa numa complicação na recuperação anestésica, nós dizemos que o paciente que está ali se recuperando, ele encontra-se num processo de regressão da anestesia. Então, ele está voltando desse processo anestésico, onde várias coisas foi acometida, o corpo dele foi aberto, ele foi exposto por algum tempo, e ali aconteceu várias coisas com grandes intensidades. E isso também pode tornar graves as suas complicações na recuperação anestésica, tá? As complicações comuns que pode acontecer no pós-operatório imediato, deve-se a equipe se atentar muito na questão da sonolência do paciente, isso é importante, a questão de sede, a questão de dor, a questão de náuseas e vômitos, retenção urinária, distensão abdominal, complicações respiratórias e complicações cardiovasculares, elas são as que mais acontecem ou pode acontecer com o paciente. E nessas situações se torna uma situação de emergência, esse paciente pode estar entrando num processo de choque e imediatamente o anestesista deve ser comunicado para que ele tome algumas condutas rápidas frente a este paciente, certo? Então, as feridas operatórias jamais deve trocar o curativo, sempre comunicar o médico do que está acontecendo. Se for uma complicação da cirurgia, é importante que o médico seja comunicado, seja o cirurgião, se o cirurgião não estiver, o anestesista, que é responsável pelo aquele paciente. Vocês vão perceber também ao longo do tempo que o paciente cirúrgico, ele geralmente ele não está sendo acompanhado diretamente com o anestesista. O anestesista vai pegar, vai passar lá uma visitinha bem rápida, aquela visita de médico, e o que vai acontecer com esse paciente? Vai ficar lá esperando que ele seja reavaliado. E aí a enfermagem tem que estar muito atenta. Geralmente a enfermagem que fica na recuperação anestésica, ela é um grupo que gosta de demorar para fazer as coisas, gosta de bater um papo e muitas vezes esquece das suas obrigações enquanto circulante, enquanto enfermeiro, ou às vezes os enfermeiros também pode estar dando um mau exemplo, e isso não é bom, tá? Se isso acontecer, como que você pode ter moral com a sua equipe? Não dá. Então, você tem que dar o seu respeito, tem que ser pontual nas suas decisões, os funcionários devem entender qual é o seu posicionamento enquanto enfermeiro. Não que vocês devam ser distantes, jamais, mas vocês têm que deixar muito claro até onde eles devem ir e até onde eles não, aliás, onde eles não devem chegar também. Então, eles têm que entender que o processo de pós-operatório imediato do paciente é tão importante como o intraoperatório deste paciente também, tá? E aí, eu queria perguntar para vocês alguma dúvida? Princípio, não. Por Nossa, enquanto, não. tá todo mundo quieto. Oi, Aline, com H. Muito bem. Nossa, eu tô bem adiantado aqui com a lição de vocês. Eu tô olhando aqui na apostila. Bem adiantadinhos. Eu acho que eu vou fazer, sabe o quê? Agora com vocês? Um questionário bem gostoso. O que vocês acham?
Ninguém responde nada. Estão tudo assistindo a novela, esses danadinhos. Nada, eu falei que eu tô com medo desse seu questionário. Ah, deixa eu abrir. Exatamente, deu medo. Deu medo? Deu. Não precisa ficar com medo, não. Vamos fazer um questionário bem bonitinho. Deixa eu ver aqui. Questionário centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Eu estou colocando um questionário no Forms, onde vocês vão ter 2 perguntas apenas, tá? Super rápido, vocês vão responder. O professor, faz a pergunta agora, a gente já responde para você. Não, eu quero individual, senão não tem Ah, graça. ok. Beleza. Olha, até o Guilherme falou. Fases do... E aí, Guilherme, como você está? Tô bem, graças a Deus. E o restaurante? Tá tudo bem por aí também. Eu tô parado, né? Não tô Parou? indo trabalhar. Nossa, Guilherme. Parou já tem quase 30 dias já. Caramba. Aí eu tô trabalhando com meu pai enquanto isso. Ainda bem, né? É, Não faço não. ficar parado não dá, né? Não dá. Pronto. Mais uma pergunta. Bem legal. Professor, Oi, pode falar, tô essas ouvindo. perguntas o senhor está colocando no AVA? Eu vou colocar o link agora lá para vocês colocarem. Que eu acabei de entrar e não tinha nada. Quem é você? Ô, professor, fala assim de mim. É que eu não tô vendo aqui, eu tô com outra tela, Aline. É a Pronto, Aline. agora eu vi, pronto, não chora. Não faz assim. Tá bom, então. Peraí, Aline, que eu já ponho lá para vocês. Professor, Oi, vai valer alguma coisa isso aí? tudo vale. Tudo vale? Depois eu vou somar tudo para colocar em pontos para vocês. É porque a gente tá precisando de pontinho, que tá difícil, hein? Tá difícil? A Não. gente faz aquele AVA, terminei tudo e o negócio não vai. Quantos pontos você já fez? Desafio nota máxima? 4.000 e alguma coisa. Ah, de desafio nota máxima? Eu fui tentar fazer, não deu muito certo aquilo. É umas perguntas que parece Enem. E, Ana, esse desafio nota máxima aí, as notas vão ajudar na pontuação, viu? Vamos dar um jeitinho de fazer. É nossa poupança. Eu fiz, Bia, então. Mas somei pouco ponto, porque eu meio que fiz de qualquer jeito, né? Aí, somei pouco ponto. Aí eu não sei como é que faz para fazer de novo, se dá para fazer de novo, entendeu? Mas eu fiz tudo que tinha lá. Mas toda tá difícil.
toda semana abre, toda segunda-feira tem exercício novo para fazer. Entendi. Não pode deixar. Eu faço mais, então. Obrigada. Bom, já fiz o questionário, vou lá pôr o link para vocês agora. Vamos ver. Data de início. Agora, sem data de tá. E viu, professor? Gustavo pediu para avisar que ele não chegou em casa ainda, viu? Ah, é? Tá na rua? Tá em trânsito, tá? Nossa, mas o que aconteceu? São Paulo colocou o rodízio, parece que piorou. E as cidades hoje também estão bem movimentadas. Não sei não, viu? Tá tenso. Tenso o negócio. Mas eu vou dizer para vocês que é melhor nós ficarmos bem quietinhos dentro de casa, viu? Que o povo tá pegando Covid como água. Nem sabe de onde tá pegando mais. É verdade. Verdade, tá feio. Eu sou do interior de Minas e lá não tinha casa até 2 semanas atrás. Agora tá lotado lá também. Vamos ver. É uma burocracia para conseguir colocar um link aqui que vocês não têm noção. Pronto. Coloquei o link. Podem ir lá fazer, que eu já vou vendo aqui as respostas. Então entra aí, por favor. De vocês é mais fácil, porque hoje é só quinto semestre. Professor, Oi, o senhor colocou na unidade 1? na unidade 1. Isso. No meu não aparece nada. Continua. É melhor você sair e entrar de novo. Tô com a aba aberta. Para mim também não apareceu, professor. Deixa eu ver aqui no meu. Peraí. Deixa eu entrar. O meu também não apareceu. Unidade 1. Peraí. Aula gravada. Ué. Vamos ver. Aula do professor. Cirúrgico. Questionário da aula. O meu aqui não apareceu também não, professor. Nem Não? o link da aula de hoje apareceu. Nossa! Pois é. Tá aparecendo a informação. No momento, este formulário não está aceitando respostas. Ah, apareceu o link. Mas o link apareceu. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui tá. O meu continua a bolinha cheia, não tem nada. Vê se você consegue entrar no questionário agora. No meu não aparece. Tô com a tela aqui aberta, tudo que o senhor postou tá aqui. A bolinha vai continuar cheia, o Vanderleia. Você tem que entrar na seção 1. Então, eu tô na seção 1. Quando posta algo novo, ela diminui um pouquinho.
E eu tô com ele aberto. Tá todas as Vanderleia, aulas até aqui. sai dele e entra de novo, para ele fazer uma atualização. Tá, tá. Deixa eu ver a carinha de vocês. Tô aqui escondido, mas eu apareci agora, viu? Ó. Tinha alguém que tinha me pedido o nome de um livro. Esqueci lá no carro. Eu vou pegar lá no meu carro o livro para falar o nome. Fui eu. Quem que é? Vanderleia? Não, fui eu, Isabel. Isabel, eu vou lá no carro pegar e já Tá te bom. falo, tá? Enquanto vocês vão respondendo o questionário. Tá bom. Tá? Só um minuto. O meu também não apareceu, não. Eu já fechei, voltei e nada. Ué? Quem não conseguiu entender? Aqui na minha tela aparecendo o questionário da aula. Coloquei questionário Eu da aula. também não consegui entrar, não. Saí, Professor, o meu aqui eu entrei atualizei e a não tá. página. O Eu meu atualizei também a página e não. não apareceu nada. Tem nada. Ué, e O meu tava, entrar? o meu tava O aparecendo, meu agora também não, sumiu. professor. Gente, eu vou inserir de novo esse questionário. Mesmo. Deixa eu ver aqui. Para mim não aparece. Apareceu e sumiu. Ué? Tá, então, o povo foi mandado embora. Dia 13 do 5 de 2020. Força. Atualize a página de vocês, meninos, por gentileza. Mas vai mudar de horário. Na chamada de horário, nosso salário vai aumentar. Vai dar 7. O meu apareceu agora, professor. Vai dar 7. Apareceu? Apareceu. Ou das. Você que escolhe, das 7 às 4h45, ou das 8. Ou das 8 às 5h45. Eu vou pegar o livro e já venho, tá? Espera aí. Aí a Janaína não vai ser professora, que ela vai mandar embora mesmo. Gente, tá na unidade 1, seção 1? Sim. Então, eu tava pensando em Obrigada. fazer o horário das 7, né? Vai ser começar. Mas é de segunda a sexta, então. Das 5h45 também, segunda a sexta. Mas é bom, Alan. É melhor das 7, Mas é melhor das 7, não? Já tô, ó, em casa. Quando eu for fazer, é melhor? também. Mas sexta, né? Eu acho melhor das 7, hein? Sei por quê. É Então mais faz das cedo, é 7. melhor. É melhor, você gosta de ser levantado? Quem gosta? Entra no meu ponto. 4, 3, não, 5, 4. Aí o povo foi 53 pessoas mandando embora. Estourou, né? Viu que não adianta, Linha? Aqueles parabéns, fica aí. Esses parabéns estão comendo. Mas eles falaram que escolheram pelas pessoas que se empenharam, tipo, que eles viram que correram atrás, entendeu? Então a Janaína não correu atrás. Não, mas eles não mandaram a Jana por conta de não ter
Mas eles mandaram a Jana por já ter outros supervisores, entendeu? Não precisar dela. Pagar, tipo, dois supervisores assim, né, cara? Isso, porque nós já vai mudar por hora da Laiane, né? Aí não precisa da Janaína, não vai ter Ô, mais hora da Diva, noite. tô escutando toda essa conversa. Todo mundo. Entendeu? Sério? Vou arrumar. Calma aí. Voltei. Quase caí. Desculpa, professor. Por quê? Quem É fala? que ficou mudo, é a Luciane. Ficou mudo, eu tive que entrar novamente. Ah, tá. Eu não consegui fazer, Professor, professor. o Não link consigo ele, acessar de jeito nenhum. Professor? o link ele aparece agora, mas ninguém tá conseguindo acessar. É isso que eu ia falar. Aparece uma Exatamente. colocar o e-mail, Peraí. tipo para fazer login no Google. Aí você faz o login, mas ele não conecta. Isso. Ué? Peraí, deixa eu copiar de novo o link. E aí, mãe, o que você acha? Tá bom. Eu acho interessante. Tem 7. Às 7? Uhum. Aí eu vou ter pique de acordar às 6 horas da manhã. É a Lili, fala pra ela que ela vai ter que ter pique sim. Lili, Bia falou que você tem que ter pique sim. É que tem 2 horários pra trabalhar e ela tá se achando. É. Tô entrando aqui de novo, gente, para ver o link. Ah, já sei que eu tenho uma modernidade. Eu posso mandar no WhatsApp da menina chamada Bia e ela passar para vocês pelo WhatsApp. Espera aí.
Bia? Bia? Pode dizer. Eu vou te mandar o link pelo Zap. Espera aí. Tá bom. Passa no grupo pros meninos. Bia, cadê a Bia aqui? Recebeu, Bia? Recebi, já vou enviar. Pessoal, avisa aí se vocês receberam, por favor. Sim, recebido. Bia, manda para mim, por favor. Bia, eu recebi, só que eu tentei entrar também, não tá dando. Não tá entra. abrindo? Não, tá falando que algo deu errado. Que estranho. Exatamente, daí isso mesmo. Ele pede o código, e-mail ou telefone da Microsoft e dá alguma coisa errada. Vou dar um print aqui e mandar para você. Peraí. Realmente, não dá não. Tenta agora, Bia, por favor, com o mesmo link. Agora sim foi. Foi. Professor. Agora foi. Professor? Tá ouvindo? Já arrumou, obrigada. Perfeito. Deu certo agora. Ótimo. Quem que me pediu o nome do livro? Fui eu, Isabel. Isabel, ó, eu vou pôr aqui na tela para você ver. Tá. Consegue enxergar? Consigo. Planejamento, organização, gestão. Qual é o autor? Eu não consigo ver direitinho. O autor, eu te falo, é João Francisco Bossari, com 2 S's. Bossari. Editora Átria. Átria. Isso. Esse livro aqui, ele é uma 4ª edição. Inclusive, eu peguei ele na biblioteca da faculdade, viu? Ah, tá bom. Ele é muito bom. Para centro cirúrgico, ele é maravilhoso. Agora, tem um outro aqui, que esse é meu. É de recuperação anestésica.
É que eu comprei na feira hospitalar. Qual é o autor? Não dá para ver. O autor, peraí. Raquel de Carvalho. E Estela Regina Ferraz Bianchi. Na verdade, assim, elas foram as organizadoras do livro, né? Aí depois tem os coautores, que são inúmeros. São várias pessoas, mas elas duas fazem parte das autorias do livro. É que elas que organizaram e esquematizaram a forma que o livro ia ser. Qual editora? A editora... Peraí... Manoli. 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 Você consegue me mandar o link? Oi. Oi, você consegue me mandar o link? Que eu não sou dessa turma. É a Flávia. Flávia, você é da manhã, né? Não, eu sou de outra turma. Eu reponho a aula com eles. Eu vou pedir para a Bia te passar. Eu vou mandar para ela, peraí. Você tem ela, Bia? Mas tá no Ava também, tá? Tenho. Oi, professor, boa noite. Oi, Jardel, tudo bem? Tudo jóia, mais uma matéria com você. Tá lascado. Eu tô ferrado mesmo, tô vendo aqui agora. Eu não tinha visto que era com você também, eu tava vendo centro cirúrgico e tem gestão também. Deixa eu só perguntar uma coisa. A Evelyn tá aí? Evelyn. Evelyn? Vitória tá aí? Deixa eu ver. Tem alguma Evelyn mandando alguma mensagem para a Luciana falando que não consegue entrar no questionário. Tá desesperada, mas eu não sei quem é. Aqui ela não tá. Olha. Evelyn. Evelyn, tudo bem? Você tá na sala? Eu não tô te vendo aqui. Eu mudei lá de novo. De qualquer forma, você não tem o contato da Bia? Então eu vou passar o número para a Bia, eu vou pedir para ela te mandar pelo o link que ela tem, tá? Obrigado você, tchau, tchau. Ô, Bia. Bia? Aqui, pode falar. Pode mandar o link para essa moça que eu vou te mandar o telefone? Espera aí. Tá. Ela é do 10º semestre e tá toda perdida. Mandou mensagem até para Luciana já.
Nossa, manda o número dela que eu. Manda aí pelo zap que eu passo para ela. É Evelyn o nome dela. Tá. Jardel, você recebeu o e-mail? Jardel? Oi, professor. Você recebeu Então, o e-mail? eu não recebi. Não recebi. Até então, se você me mandou na parte da tarde, agora no final da tarde, eu não vi. Eu respondi agora à tarde para você. Ah, legal. Eu vou dar uma atençãozinha já já. É porque eu tô no ônibus aqui, Beleza. assim que eu chegar lá, eu vou abrir e vou dar uma olhada. Tá certo, então. Professor, eu respondi o questionário e enviei, só que eu não consegui entrar pelo meu AVA. Então, eu entrei pelo formulário que jogaram lá no grupo. Então, não sei se você recebeu. Joyce Mara? Luciane que tá falando. Peraí, deixa eu ver. Eu já Luciane. terminei meu também, acabei Foi a de enviar, primeira. doutor. Ah, então Foi tá a, bom. foi a primeira. Aqui Tá bom, sim. professor. Obrigada, Oi. professor. É eu, Joyce, já mandei, tá? Eu já vi aqui, Joyce. O meu celular tá descarregando e meu carregador tá quebrado, professor. Se descarregar tudo, eu saco falta. É sério, essa guria aqui em casa só quebra meu carregador, vive quebrando o carregador. Ai, Joyce, beleza. Mas você chegou aqui sim, eu já vi. Aí esse carregador que tem aqui, o velhinho, ele não carrega direito, demora 1 hora para ligar de novo. E a iPhone demora a ligar. Mas Ainda eu já não enviei, tá? Mas eu já iPhone. enviei. Professor, aos porque ele poucos tá- você está participando da nossa vida, você viu? Pois é, tô entrando na intimidade de vocês, né? Obrigada, professor. Ô, Bia, cadê você? Aparece aí para eu ver. Ô, Luciane. Diga, meu bem. Eu não sei se eu falo com você, se eu faço se eu faço meu exercício. Sussu! Ai, Jesus. Tá tenso, tá tenso. Tô até de pijama já. Já tá de pijama? Ah, eu já. Hoje eu tô de folga. Ô, delícia. E o neném? Tá deitado lá no quarto. Ele disse que hoje não ia assistir aula, que ele tá cansado. Tá cansado. Tá É. certo. A Evelyn entrou. Aqui o meu aparecido, ó. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Gustavo? Oi! Como você está? Ajuda a sua mãe a fazer a É o lição. Henrique. Henrique, desculpa. Vou Ajuda, fazer a lição, eu não vou ver. ajuda a sua mãe a fazer a lição, senão ela não vai passar de ano. Eu vou ajudar. Pega no pé dela, que ela tá danada. Ai, eu não aguento. Tchau, professor. Eu vou fazer minha tarefa. Faz aí que eu tô aqui só monitorando vocês. Tá bom. Tá, tchau. Tchau.
Meninos, então responda os questionários. Eu vou encerrar aqui. Podem responder tranquilamente. Quem não está na aula, avisem para eles preencherem esse questionário também. Ele vai ficar aberto para que eu possa dar a pontuação também para vocês, tá? Eu vou somar ele com outros questionários que eu vou fazer também para vocês. Ele vai ficar aberto até que horas? Ele vai ficar aberto até semana que vem. Para dar Até bastante. Para ninguém falar, ai, professor, ficar desesperado, agitado, nada disso. Avisa o Que Guga. alívio. Aviso. Tá? Avisaremos. Avisa ele. Certo. As pessoas que não estão entre nós hoje, também avise lá. E qualquer coisa, se vocês me chamam, me mandam e-mail, faz sinal de fumaça que eu atendo. Tá bom. Tá bom? Tá certo. Sexta-feira nos encontramos. Viu, dona Bia? Chá comigo. Sexta-feira, né? Encontro marcado. Sexta. Marcadíssimo. Tá. Obrigado, professor. Boa noite. Até sexta-feira. Obrigada, Beijo, hein? Boa até noite, sexta. gente. Beijo, até Beijo, sexta. pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Professor, Oi, Jardel. Esse questionário que você falou, ele foi postado hoje, é isso? O último que você postou? Ele tá lá na seção 1 do centro cirúrgico. E aí ele vai estar disponível até semana que vem para ser preenchido. É super facinho. Esse material um questionário eu fiz sobre o material que está no material do AVA também. Certo. Tá? É só entrar lá e responder questões sobre recuperação anestésica. E aí legal, depois tranquilo. Eu vou abrir os outros questionários para você, porque tem um outro questionário lá que tem cirúrgico que também pode responder. Tá. Calma, pode... É porque vai ser o mesmo processo dessas outras matérias, como eu estou retomando os estudos agora, sei lá, achei meio tarde, mas é a Luciana conversando comigo, a instituição também, tá dando uma olhadinha lá. Mas depois de um particular, depois eu queria conversar com você, falar alguma coisa referente a esse meu retorno, essas matérias que eu vou ter contigo, que no caso são 3, né? Certo. Então a gente depois vê. É igual como aquele assunto que eu te falei ontem, né? Essa questão do retorno vai ser bem complicado, porque é um curto prazo para algumas lições, mas querendo ou não, pela situação que a gente se encontra hoje, no Brasil e no mundo, né? Vamos ver se vai dar tempo sei lá, de eu recuperar essa questão desse tempo perdido aí, que eu não estava em aula. Sim. Mas a Luciana me prometeu o suporte, eu aguardo e confio também no seu suporte também, como ela falou que eu podia comentar contigo, explicar a situação. Aí por isso que eu falo dessa questão de conversar depois num particular pra gente ver, sei lá, como é que vai ficar essa questão de trabalho, de alguma outra forma, pra ver se tem como eu estar recuperando nesse tempo, certo? Tá bom, sem problema. Aí nos e-mails lá, qualquer coisa, depois eu te mando, ou através de e-mail, ou te mando o telefone, aí a gente combina. Tá bom, então. Tranquilo, então, professor. Foi um prazer. Uma boa noite. Boa noite, bom trabalho. Obrigado. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau. Você pode mandar até amanhã ou tem que mandar hoje ainda? Se você quiser fazer agora, pode, ou amanhã, sem problema. Só não esquece de fazer, hein? Não esquece não. Olha lá, hein, Divanete. Tô fazendo. Tá bom. Sem problema, o importante é fazer.
Tchau, meninos. Tchau, Pro. Até sexta. Tchau, professor. Valeu. Professor? Oi. Mandei. Vê se chegou aí, por favor. Vejo. Peraí. Edivanete Santos de Almeida. Tá aqui. Isso mesmo. Obrigado. Tá vendo? Tá com Deus. Bom descanso. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.